Sejam bem-vindos, estudantes e estudantes, para mais uma aula aqui do canal Professor Vitor, Biologia, entre outras coisas. Hoje a gente vai falar dos protozoários. Vai ser uma aula, vou tentar fazer uma aula um pouquinho mais rápida, porque eu vi que tem algumas pessoas que não estão gostando das aulas longas, então vamos tentar diminuir. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não deixem de se inscrever aí no canal e de curtir o vídeo, né? Dar o joinha pro vídeo, porque assim a gente vai sabendo o que fazer e o que não fazer. Hoje a gente vai tratar então, como eu estava falando para vocês, dos protozoários. Os protozoários são seres unicelulares e eu trouxe aqui algumas fotinhos para vocês darem uma olhada. São todas fotos de microscopia, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma triconinfa, uma ameba, um paramécio, a leishmania, né? São todos protozoários. E existem muitos protozoários de vida livre, mas como a gente é bastante antropocêntrico, né? Tem o ser humano no centro das questões, a gente costuma falar mais daqueles que nos causam doença. Eu vou deixar a parte de doença para uma outra apresentação, para tentar fazer com que essa fique mais curta e a outra também fique mais curta, tá? Mas só para vocês saberem e terem um exemplo de doença que os protozoários causam, essa aqui é a leishmaniose tegumentar, né? A leishmaniose tegumentar é um exemplo de doença causada pela leishmania, que é um protozoário, beleza? Bom, como sempre em todas as aulas, eu costumo trazer duas questões para antes da gente falar a respeito do que a gente veio falar. E eu gostaria que vocês respondessem aí num comentário essa questão antes da aula e depois da aula, para me falar o que se a aula ajudou vocês a entenderem a questão e se depois da aula vocês conseguiriam respondê-las de maneira correta, tá? No final eu vou dar a resposta certinho. Mas só para vocês verem, a primeira questão, a respeito dos protozoários, são feitas as afirmações a seguir. Todos eles apresentam vacúolos contráteis em suas células, todos eles são heterotrófos e de respiração aeróbia, alguns podem se reproduzir sexuadamente. Então, vocês têm aqui todas as alternativas corretas, todas erradas, 1 e 2 correta, 1 e 3 correta ou 3 correta. Então escolham aí uma alternativa, anota, põe no comentário lá e depois você me fala se acertou. A próxima questão é: os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos que não constituem uma categoria taxonômica válida. Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando-se principalmente na forma de locomoção. No filo Rhizópoda, por exemplo, os protozoários locomovem-se graças a expansões do citoplasma, chamados de flagelos, cílio, pseudópodos, tentáculos. Bom, essa pergunta nem precisaria saber de protozoários, né? Se você já viu a parte de biologia celular, você já vai conseguir responder. Mas vamos lá. Características gerais. O reino protista originalmente era composto por protozoários e algas. As algas são aquelas autotróficas unicelulares, né? Posteriormente, a classificação foi revisada e as algas saíram desse reino. E atualmente o reino protista é mais uma divisão didática do que uma divisão científica. Hoje os seres vivos são divididos em domínios, né? Tem várias subdivisões, mas para a questão de ensino médio e questão didática, o reino protista continua existindo. E ele reúne seres unicelulares e eucariontes, e é uma divisão didática que reúne eucariontes que não são fungos, nem plantas e nem animais ou algas, né? Então ele é um grupo que a gente chama de artificial e não um grupo monofilético que reúne todos os descendentes de um único ancestral em comum, tá? Os protozoários ocorrem em vários tipos de ambientes. Ocorrem na água, em solos úmidos, eles são a maioria
de vida livre, como por exemplo o paramécio. Aqui tem uma animaçãozinha, né, um desenho de um paramécio na água. Qualquer poça d'água, se você pegar alface e colocar em água e esperar um tempo, vai ter um monte de paramécio lá. Então os paramécios são muito bem distribuídos, tá? Alguns são comensais, como é o caso da Entamoeba coli, que ela vive no nosso intestino e se alimenta dos restos de comida que a gente não absorve. Outros são mutualistas, como é o caso da triconinfa. A triconinfa é um protozoário que vive no intestino de cupim. Eu já fiz uma prática com essa triconinfa. A gente pega o cupim, né, tira o intestino dele, macera em soro fisiológico e consegue observar a triconinfa nadando lá. E alguns são parasitas, como é o caso da giardia, né? A giardia é um parasita. Esses que são parasitas são anaeróbicos, né? Eles vivem no intestino, não conseguem ter acesso ao oxigênio e acabam fazendo seu metabolismo sem a presença do oxigênio, beleza? Então, didaticamente, a gente divide esse reino nos filos de acordo com o tipo de locomoção que o protozoário faz. Então, o filo Sarcodina é o filo das amebas, dos protozoários que lançam pseudópodos. Opa, desculpa. Também conhecido como risópoda. Riso vem de raiz, né? Poda, pé. Os mastigóforas são aqueles que se locomovem por flagelos. Cilióforos, que se locomovem por cílios. E esporozoas são aqueles que não têm uma estrutura especializada em locomoção. Então, deixa eu achar um lugar para eu ficar aqui que não vai atrapalhar a visualização. Os protozoários com pseudópodos, né, são também conhecidos como sarcodinos ou risópodos. O exemplo mais clássico é a ameba. Então, vocês podem ver que ela vai lançando os pseudópodos, né, e usando esses pseudópodos para se locomover. E esse pseudópodo é uma expansão do citoplasma, que é importante na locomoção e na alimentação. Aqui tem uma animaçãozinha de uma ameba comendo bactérias, né? Então ela chega na bactéria, lança os pseudópodos e fagocita essas bactérias. Além das amebas, estão nesse grupo também os foraminíferos, os radiolários e os heliozoários. Se você for numa praia e pegar um pouquinho de areia da praia e olhar numa lupa bem potente, você vai ver muitas conchinhas microscópicas. Essas conchinhas microscópicas são de foraminíferos, tá? Eles possuem uma carapaça de sílica ou carbonato de cálcio, e esses protozoários são bem importantes para quem trabalha com petróleo, porque algumas espécies podem indicar que naquela região, em escavações, né, conseguem identificar que naquela região tem a possibilidade de haver petróleo, tá? Outros tem uma carapaça de sílica, né, que é como se fosse o vidro, né? E aí a gente tem como exemplo os radiolários, que são esses com menos raios, né? 2 raios principais aqui, 4 expansões. Pode ter mais, como 6, por exemplo. E os heliozoários. Hélio vem de sol, né? Então o protozoáriozinho parece um solzinho, beleza? Eles só se reproduzem assexuadamente, por divisão binária ou por divisão múltipla. Essa divisão múltipla a ameba faz isso, por exemplo, ela se fecha em um cisto, dentro desse cisto acontece um monte de mitoses, esse cisto fica cheio de amebas e aí essas amebas saem de lá de dentro. Ou senão ela simplesmente se divide e uma ameba gera 2 amebas, tá? Agora a gente vai falar dos protozoários com cílios, tá? Os protozoários com cílios, o exemplo clássico é o paramécio. Olha lá, o paramécio, aqui ele está se locomovendo usando os cílios que ele tem, que recobrem toda a superfície do corpo deles. Eles fazem a reprodução assexuada, a maioria de vida livre, e sexuada com a troca de micronúcleos. Essa reprodução sexuada acontece da seguinte forma. Dois paramécios se juntam, aí eles fazem meiose dos seus micronúcleos, gerando 4 células filhas. Dessas 4 células filhas, 3 se degeneram
e o micronúcleo que sobra, um troca com o outro. A partir desse momento, o paramécio já é geneticamente diferente do que quando ele começou, né? E aí depois ele pode se dividir e gerar novos paramécios. Eu trouxe essa animação aqui também porque eu achei bem interessante, ela mostra bem o vacúolo contrátil deles funcionando. O paramécio ele é hipertônico em relação ao ambiente onde ele está, então a água tende a entrar nele. Se ele não tiver uma forma de controlar essa entrada de água, ele é uma célula sem parede, ele vai explodir, né? Para evitar que isso aconteça, ele tem esses dois vacúolos pulsáteis que jogam esse excesso de água para fora. Tá? É uma saída evolutiva que acontece bastante nos protozoários. Se você pensar, o protozoário é uma forma de vida composta por uma célula só. Então essa célula tem que fazer várias funções. Por isso é uma célula bastante complexa. Ela tem que ser responsável pela alimentação, pela digestão, pela reprodução, né? É o corpo do animal. Enquanto na gente, que somos multicelulares, as células fazem especializações. Então a célula da pele é extremamente menos complexa do que a de um protozoário, né? Do protozoário vai ser mais complexa, a gente tem que ter isso em mente. Depois a gente tem agora os protozoários com flagelos. Em geral, eles têm de 1 a 4 flagelos, mas eles podem ter mais. A maioria deles é aquática de vida livre. Alguns são parasitas e causam doenças, como é o caso da giardia aqui ou da leishmania, tá? Alguns são mutualistas, como é o caso da triconinfa. E eles fazem reprodução por divisão binária. Então aqui a triconinfa vista no microscópio, e quando a gente faz lá, que eu falei que a gente faz o macerado do intestino do cupim, a gente vê isso aqui. O que é um mutualista? O indivíduo mutualista, o mutualismo é feito geralmente por dois indivíduos, onde um depende do outro. No caso do cupim, a triconinfa faz a digestão da celulose. A celulose não é digerível por animais. Sempre que um animal se alimenta de bastante matéria vegetal e depende da celulose para sobreviver, a celulose vai ser digerida por um micro-organismo. No caso do cupim, quem faz essa digestão é a triconinfa. Tá? Então, se eu der um antiparasitário para um cupim e matar a triconinfa, por exemplo, ele vai morrer também, porque ele não vai ter como absorver a celulose da alimentação dele. Tá? Outro grupo são os protozoários sem organelas locomotoras. Tá? Eles são parasitas intracelulares, ou seja, eles entram nas células, né? Eles estão lá dentro da célula e eles usam para entrar nessa célula esse complexo apical que é característico do grupo, tá? Então, esse complexo apical é um conjunto de organelas filamentosas presentes em uma da extremidade e ele possibilita que o protozoário se acople a uma célula e consiga entrar dentro dela. Por causa desse complexo apical, eles também são conhecidos como apicomplexo, tá? E a reprodução, ela é assexuada por divisão múltipla. Isso aqui é um exemplo de de toxoplasma. Eles têm uma fase da vida deles que é o esporozoito. O esporozoito é quando esse protozoário entra dentro de uma célula, lá ele se divide múltiplas vezes, formando um esporo. Aí esse esporo se rompe, né? E isso mata aquela célula, né? É típico de apoplexa, tá? Bom, voltando para as nossas questões, a respeito dos protozoários são feitas as afirmações a seguir. Todos eles apresentam vacúolo contrátil em suas células. Isso não é verdade, né? A gente viu que quem apresenta vacúolo contrátil são só algumas espécies e são espécies geralmente de água doce, como por exemplo o paramécio. Todos eles são heterotrófos e de respiração aeróbica. Heterotrófos sim, mas de respiração aeróbica não. Por exemplo, os que são parasitas e vivem dentro do corpo do hospedeiro não tem como ter contato com oxigênio, né? Alguns podem se reproduzir sexuadamente. Sim, alguns se reproduzem sexuadamente. Então, a correta é só a alternativa, é só a afirmação 3, tá? Os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos. Nossa, eu estou na frente aqui da questão e nem percebi. São um grupo de organismos heterotróficos
que constituem uma categoria taxonômica válida. Que não constituem uma categoria taxonômica válida, desculpa. Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando-se principalmente na forma de locomoção. No filo risópodo, por exemplo, os protozoários locomovem-se graças às expansões do citoplasma, chamadas de... Bom, essa ficou fácil, né? Risópoda é o grupo das amebas, né? E elas se locomovem por pseudópodes. Pessoal, aqui eu encerro, então, os protozoários. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer com que ficasse resumida, mas que não faltasse informação. E eu estou à disposição para vocês para tirar dúvidas. Qualquer coisa, os meus alunos do Instituto podem vir falar comigo pelo WhatsApp ou se deixarem comentários, eu procuro sempre estar respondendo. Tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.